Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área. Vamos aí para mais uma linha de chegada, Guarda Municipal de Brejo da Madre de Deus. Então, olha só, já está chegando o dia da sua prova e agora eu vou fazer uma breve revisão, né? Breve não, vai ser uma revisão aí de mais ou menos 1 hora. Vou trabalhar o direito constitucional da banca ADM-TEC, vou trabalhar ali o direito administrativo cobrado pela banca ADM-TEC e também a legislação extravagante de algumas leis que foram cobradas no seu edital, perfeito? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui. Então, tá aí, linha de chegada, Guarda Municipal de Brejo da Madre de Deus. Direito Constitucional. Analisa as informações a seguir. Para as ações de habeas corpus e habeas data e atos necessários ao exercício da cidadania na forma da lei, são cobradas taxas equivalentes de 5% do salário mínimo vigente. Está errado. Por quê? A ação de habeas corpus, a ação de habeas data e os atos necessários ao exercício da cidadania são gratuitos. São gratuitos. O direito à proteção de dados, inclusive dos meios digitais, né, é assegurado pela Constituição Federal. Certíssimo, certíssimo. Isso foi o último inciso previsto no artigo 5º. A Constituição Federal garante que todos, indiscriminadamente, gratuidade para a emissão de certidão de nascimento e a certidão de óbito. Veja, aqui, eu sou bem sincero, a banca considerou essa questão aqui como correta, mas eu discordo por conta dessa palavra aqui, ó. Porque, veja, de acordo com a nossa Constituição, só é gratuita a certidão de óbito e a certidão de nascimento para os reconhecidamente pobres. E ele falou aqui de maneira indiscriminada, ou seja, sem distinção. Agora, muito cuidado, meu aluno. O STF já decidiu que certidão de nascimento e a certidão de óbito é gratuito para todos e não só para os reconhecidamente pobres. Mas veja, a banca pediu aqui, ó, a Constituição Federal. Se aqui tivesse STF, tudo bem. Eu concordava com a banca. Mas aqui, para mim, essa questão aqui, esse item 3, era para ser errado, mas a banca considerou como correto. Mais uma vez, uma falha que pode... Assim, eu venho levantando uma bandeira, né? Porque como eu retornei, eu ainda estou sofrendo muito com esse meu retorno para o estudo para concurso, mas eu já levei algumas lapadas de bancas, não no sentido de ter errado questões, e sim de questões mais mal elaboradas, que dá ali uma margem de dupla interpretação, gabarito trocado. Recentemente eu recorri de uma banca de concurso, né? A IGEDUC, 12 questões eu recorri, 12. Né? Já entraram com ação contra ela por conta que tinha questões com gabarito que não tem nada a ver. Eu vou entrar também com ação, né? Eu vou entrar também com ação porque não tem condições. Eu estava esperando as outras fases para entrar com ação. Por quê? Tinha questões lá que ela justificou, mandou o link, né, a fonte de uma apostila, onde eu argumentei no próprio site da Microsoft, que era uma questão de informática. Então, assim, eu peço que as bancas lembrem-se que quando eles fazem questões de concurso, quando eles fazem concurso, eles estão lidando com vidas. São vidas. Porque uma prova de concurso vai determinar a vida de muita gente ou vai destruir a vida de muita gente por conta de uma questão como essa daqui. Então, por isso que eu digo, as bancas de concurso têm essa responsabilidade. Mas, enfim, é isso. Por isso que eu digo, a outra bandeira que eu levanto é o seguinte, muita gente vê, não, para passar em concurso é só estudar. Não, cara, tem muita coisa por trás. Por exemplo, uma questão dessa, eu sou sincero. Quando eu peguei essa questão aqui, eu coloquei o item 3 como errado. Quando eu fui lá olhar o gabarito, eu disse, não, vou olhar da banca. Quando eu fui olhar da banca, a banca considerou como correta. A ADM-TEC, né? É outra banca que eu não sou muito fã, sou bem sincero. Então, aqui ela considerou 2 alternativas como corretas, mas eu discordo. Para mim só era para ser uma, era para ser letra C. Mas, enfim, vamos lá. Analisa as informações a seguir. A Constituição Federal
Garante a isenção do pagamento de taxa por petição aos poderes públicos, em defesa de direitos e contra a ilegalidade e abuso de poder. Perfeito. Aqui, tranquilo. A Constituição Federal garante a isenção do pagamento de taxas para a obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Aqui também, correta. Perfeito, letra A. Você deve estar percebendo que, vocês estão percebendo que é bem tranquilo, né? A forma dela cobrar o direito constitucional. E ela termina repetindo muito a mesma coisa. Muitas questões bem próximas, bem parecidas. Isso dentro do mesmo concurso. E ela sempre tem esse padrãozinho. Pô, as questões mais antigas não, é de A, B, C e D, mas sem essas assertivas aqui. Né? C e D, né? Aí, pela Constituição Federal, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, mas o direito à indenização pelo dano material e moral decorrente de sua violação será relativo a cada podendo ser concedida indenização ou não. Será relativo a cada podendo. Olha, vê que questão mal elaborada. Entendeu? É isso que eu falo. Então, essa questão está errada porque já está matando aqui, né? Porque ele está querendo dizer, só que a redação foi péssima, está querendo dizer o quê? Que a indenização ela é relativa. Não. Apesar de eu ter tido a minha imagem violada, eu vou ter direito à indenização pelo dano material, moral ou à imagem. E veja, quando ele fala ou a imagem, a Constituição diz ou a imagem, tanto a jurisprudência quanto a doutrina diz que essas três indenizações elas são cumuláveis. Você pode receber as três sem problema nenhum. Pela Constituição Federal, todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, mediante autorização. Mediante autorização, sacou? Desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso da autoridade competente. Aqui também está errado, então as duas afirmativas estão falsas. Veja que ela é bem... Quando ela não erra na redação, ela deixa bem claro onde está o erro, né? Analise as informações a seguir. Segundo a Constituição Federal Brasileira, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Perfeito. Independente de censura ou licença. Ok. À luz da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Salvo em caso de vontade súbita do agente de segurança pública. Olha só. Vai lá, vai na onda. Então, aqui a 2 é falsa. Então, letra B. Veja que são questões bem diretas, bem, né? Não tem essa... o aluno que está ali ligado no artigo, veja que ela cobra muito direitos fundamentais, né? A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas são invioláveis. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente dessa violação. Aqui, de boa. A criação de associações e, na forma da lei de cooperativas, dependem, ou seja, é errado, é independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Aqui está errado, né? Então, a 2 está falsa e a 1 verdadeira, letra B de bola. Analise as informações a seguir. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo apenas aos brasileiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Errado, porque é garantido também aos estrangeiros, né? Aos estrangeiros residentes no país. Inclusive, ainda vou mais além, fazendo aí uma interpretação extensiva da nossa Constituição Federal, o STF, há muitos anos atrás, já decidiu que essas inviolabilidades desses direitos previstos no artigo 5º caput da nossa Constituição também são extensíveis aos estrangeiros em trânsito pelo nosso país. Fechou? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ok. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, ok. Salvo no caso de flagrante delito, certo. Desastre, certo. Para prestar socorro, certo. E durante o dia, certo. Determinação judicial, certo.
Perdão, aqui, vamos lá. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo um caso flagrante de delito, desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia, certo, por determinação judicial. Você percebeu que na primeira vez, mas se você percebeu, eu vou cortando e circulando palavras-chave. Fazendo isso, a chance de você errar ali a questão é muito mais difícil, porque você está fatiando a assertiva. E na hora da prova, às vezes, o cara dá uma cegueira. Já deve ter acontecido com você, que o cara, esse sem aqui, o cara vê com, né? Então, é uma coisa que o aluno tem que ficar sempre atento. Olha aqui, como eu faço. É inviolável sigilo de correspondência, certo. Das comunicações telegráficas, ok. De dados e das comunicações telefônicas, certo. Salvo no último caso, por ordem judicial. Olha só, atenção aqui. Por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Você podia, veja só, você chegava aqui e fazia certo. Olha aqui onde está o erro. Ó. Violável. Tá vendo? Às vezes o cara não vê isso daí. Então, muito cuidado com essa... O cara lê rápido no começo, aí termina se passando. Aqui só a 2 que está correta, apenas uma afirmativa está correta. Analise as informações a seguir. Conforme os direitos e deveres individuais e coletivos afirmados no artigo 5º da Constituição Federal, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, a não ser que seja a pedido do próprio indivíduo a ser torturado. Não. Conforme os direitos e deveres individuais e coletivos, né, individuais aqui e coletivos, firmados no artigo 5º da Constituição Federal, é livre a manifestação de pensamentos, sendo totalmente permitido o anonimato. Falso também. Então, letra D está bem falsa aqui, né? Vamos lá, 8ª questão. São direitos sociais garantidos pela Constituição. A educação, certo. Saúde, certo. A alimentação, certo. Trabalho, certo. Moradia, certo. Então, aqui, tudo ok. São direitos sociais garantidos pela Constituição. Transporte, ok. Lazer, certo. Segurança, previdência social. Proteção à maternidade e à infância. Assistência aos desamparados. Perfeito aqui. Então, aqui as duas afirmativas estão corretas. É assegurado o direito de greve, certo. Competindo ao Estado decidir sobre a oportunidade de exercer. Não, competindo aos trabalhadores. Competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre o interesse que devam, por meio deles, defender. Então, a 1 é errado. Concernente à livre associação profissional ou sindical, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Aqui, tudo tranquilo, né? Inclusive em questões... deixa eu ler novamente. Concernente à livre associação profissional ou sindical, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais e, no caso, ou administrativas. Aqui, ó, tudo ok. Então, aqui a 2 está verdadeira e a 1 está falsa. Questão 10. Os cargos de presidente do Senado Federal, sim. Carreira diplomática oficial das Forças Armadas são privativos de brasileiro nato. Perfeito. De acordo com a Constituição Federal, são considerados símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. Por enquanto aqui, tudo tranquilo, né? Perfeito. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 16 anos. Opa, parou. Para os maiores de 16, o voto é facultativo. O voto é facultativo para os analfabetos, para os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, né? E para os maiores de 70 anos, certo? O voto ele é só obrigatório para os maiores de 18 anos. Então, aqui essa terceira ficou errada, então eu tenho duas corretas, letra D. À luz da Constituição brasileira, são brasileiros natos
os que na forma da lei adquiriram a nacionalidade brasileira. Primeiro, se a questão falou que adquiriram, não pode ser nato, né? Exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Seria aqui os naturalizados, né? Aqui seriam os naturalizados. Então, por isso que essa daqui está, no caso, errada. Consoante a Constituição Federal, são brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, certo? Até aí tudo bem. Aí, residência na República Federativa há mais de 10 anos, não, é 15 anos. São 15 anos. Ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Essa daqui também está errado. São as duas afirmativas. Você sabe que a naturalização, ela se divide em ordinária e extraordinária. A ordinária são para aqueles estrangeiros portugueses, né, que tem ali residência de um ano, ininterrupta aqui no território nacional, e idoneidade moral, seria a ordinária. A extraordinária, também conhecida como quinzenária, porque são 15 anos, são de estrangeiros de outras nacionalidades, né, de outras línguas, de outras nacionalidades. Só que para eles precisam ter 15 anos de moradia ininterrupta aqui, também não ter sofrido nenhuma condenação criminal e também eles precisam requerer. Lembre-se que não é automática. Não é automática. Eles precisam fazer o requerimento. Perfeito? A soberania do povo será exercida por sufrágio universal pelo voto direto e secreto com valor diferenciado entre os eleitores. Errado, né? É valor igual entre os eleitores. A idade mínima para elegibilidade de brasileiro é de 30 anos para presidente, 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, e 30 anos para governador e vice-governador do estado. Aqui, super tranquilo, né? A 1 tá falsa, a 2 é verdadeira. Então, letra C, né? As idades, baixa você aqui, ó, 35, 30, 21, 18. 35, presidente da República, vice-presidente da República e senador. 30 anos, governador, mais o vice. 21 anos, deputados, tanto federal quanto estadual. Prefeito, mais vice. Juiz de paz, né? O danadinho do juiz de paz. E 18 anos, vereador. 18 anos. Lembre-se que aqui os deputados são federais e estaduais. Eu memorizava isso aqui como se fosse um número de telefone, né? 3530 2118. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, Distrito Federal e Município, todos dependentes nos termos da Constituição. Eles são autônomos, né? Então, por isso são independentes. O erro da questão é dizer que são dependentes. Os Estados não podem incorporar-se entre si. Errado, porque eles podem sim se incorporar entre si. E desmembrar-se para anexarem a outros e formar novos Estados ou territórios federais. Também essa daqui está errada. É permitida à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios recusar fé aos documentos públicos e criar distinções entre brasileiros ou preferência de si. No caso aqui, não é permitido. No caso aqui, é vedado. Por isso que essa aqui também está errada. Então, todas, né? Apenas duas, nenhuma afirmativa está correta. A língua espanhola, eu vou nem terminar de ler. Já sabe que é o erro aí, né? A língua espanhola é o idioma oficial da... Não sei, às vezes eu fico me perguntando, que eu acho que o cara que faz essas questões fez, né?
Ele, não, acho que eu vou colocar que a língua espanhola é a língua oficial da República Federativa do Brasil, né? Aí a época, não, professor, mas é a língua portuguesa, né? Mas veja, tem português de Portugal e o português do Brasil. Até quando você vai agora fazer a seleção da linguagem, você escolhe lá se você quer português do Brasil ou o português. Assim, tem coisa mais interessante para se perguntar, né? Mas, enfim, é até bom que todo mundo acerta. Aí ainda chegou o aluno e diz, não, professor, mas isso aí foi para não zerar. Não é isso? Olha lá, então é errado. Os estados organizam-se e regem pelas suas constituições e leis que adotarem. Perfeito. Observados os princípios dessa Constituição, certo? Segundo, os caras não tiveram nem a preocupação de colocar observados os princípios da Constituição Federal e não desta Constituição, porque a gente não está fazendo, não está numa Constituição aqui, né? Enfim. Segundo disposto da Constituição da República Federativa do Brasil, né? Então, tudo bem, né? Certo aqui. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, certo? Mediante controle externo, certo? Porque a Câmara de Vereadores é externo. E pelo sistema de controle interno de cada poder, ou seja, do Poder Executivo Municipal, certo? Segundo disposto da Constituição da República Federativa do Brasil. Perfeito aqui. Duas alternativas estão corretas, né? Como eu sei, contei isso a vocês, né? Eu voltei, né? No caso, a pegada de estudo para concurso. Então, eu termino sendo mais crítico nessa questão de questões de concurso, né? Tô ficando muito mais ainda, né? Porque eu também sofro na pele o que essas bancas fazem com a gente, né? Olha lá. Questão 15. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, Distrito Federal e os municípios, todos autônomos. Perfeito. Aqui, tranquilidade. Os territórios federais integram a União, certo? E sua criação, transformação em Estado, reintegração ao Estado de origem serão reguladas por lei complementar. Perfeito. Apesar de não existirem, os territórios federais eles podem ser criados através por meio de lei complementar, que é aquela lei que ela tem um rito processual mais complexo. Ela precisa de maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. Se por acaso fosse criado um território, o governador do território ele é nomeado pelo presidente da República, ele não é eleito. Olha que pegadinha boa. Outra coisa que os territórios eles poderão ter, caso venha a existir, 4 deputados, chamados de deputados territoriais. Mas eles não vão poder eleger senadores. Aí você pode perguntar, professor, por que os territórios não vão eleger senadores e sim deputados? Só deputados. Porque é o seguinte, meu aluno, entenda. Os territórios, eles são conhecidos como autarquias territoriais. Eles fazem parte da União. E como os senadores, eles são representantes dos estados, o território não é um estado. Ele é apenas uma descentralização territorial da União. Então, é por isso que eles não vão ter senadores. Mas eles vão ter sua própria polícia, vão ter, agora quem vai pagar é a União, né? Vão poder ter sua própria polícia, seu próprio poder judiciário, seu próprio Ministério Público, né? É vedado à União estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Aqui, perfeito também. Então, todas as alternativas estão corretas. Analise as informações a seguir. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará nos casos de cancelamento de naturalização por sentença transitado em julgado. Perfeito. Esse item 1 está na moda. É livre a criação, fusão e extinção de partidos políticos, certo? Resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Aqui está certíssimo também. Então, as duas estão corretas. Analise as afirmativas a seguir. Pela Constituição Federal, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, cujo valor do voto será proporcional ao tamanho da população de cada estado. Então, quer dizer que o valor do voto vai ser proporcional? Claro que não, né? Pela Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Ok.
Facultativo para os analfabetos e maiores de 70 anos e menores de 16, ó, menores de 16, eles nem votam, né? Então, aqui, errado, as duas estão falsas. Então, fazendo aqui um levantamento sobre direito constitucional da banca ADM-TEC, você viu que, assim, basta você só prestar atenção mesmo e torcer para que ela não invente, ela traga ali, sejam questões bem elaboradas, sem trazer margem para dupla interpretação. Mas você viu que a maioria das questões que eu trouxe aqui, de vários assuntos, inclusive assuntos previstos no seu edital, você viu que se o aluno prestar um pouco mais de atenção, ele não vai ter dificuldade de gabaritar o direito constitucional. Vamos avançar agora para o direito administrativo. Vamos lá. Leia as afirmativas a seguir. A autoridade pública é o servidor ou agente público desprovido de poder de decisão. Olha só, não era para ser provido de poder de decisão, por isso está errado. O princípio da legalidade busca a valorização de ações criminosas e o estímulo às práticas ilegais. Olha só que coisa. Não. O princípio da legalidade, ele tem vamos pensar assim, tem duas ideias do princípio da legalidade, né? A primeira é aquela legalidade para mim e a legalidade para a administração pública. Legalidade para o particular, como eu e você, a gente está livre para fazer tudo que é aquilo que a lei não proíbe. Então, a gente é livre para fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Já a legalidade para o particular, para a administração pública, eles só podem fazer aquilo que a lei determina, aquilo que a lei manda. Só que eu também tenho outra legalidade, também conhecida pela doutrina, que é a legalidade ampla e a legalidade restrita, ou lato sensu ou stricto sensu. Legalidade ampla ou lato sensu, traz essa ideia, você veja aí, ampla. Perceba que nessa situação é qualquer ato normativo. Então, qualquer ato normativo, qualquer norma emanada pelo poder, pela administração pública, vai ser considerado lei. Eu lembro que na época da pandemia, quando tinha os decretos dos prefeitos, dos governadores, eu escutava muita gente fazendo assim, os decretos não é para ser obedecido não, porque não é lei. É lei sim, os decretos eram leis, os decretos são leis sim. Só que são leis no sentido amplo. Já eu tenho leis no sentido estrito, que são aquelas leis criadas, emanadas, nascidas do poder legislativo, certo? Que é lei complementar, lei ordinária, ou até outras, lei delegada, certo? Então, muito cuidado com isso aí. É dever de cidadão perante a administração pública não agir de modo temerário. Aí veio, perfeito. Modo temerário é com má vontade, né? Com má fé, né? Melhor dizendo. Então, essa está correto. Então, só a 3 que está correta. Leia as afirmativas a seguir e marque a opção correta. É através do poder disciplinar que a administração escalona a função de seus órgãos, revê a atuação de seus agentes e estabelece a relação de subordinação entre seus servidores. Essa letra A está errada por conta do poder, porque é o poder hierárquico. Aqui é o poder hierárquico. O poder hierárquico é exatamente esse, é o poder que a administração pública tem de escalonar órgãos e funções. Já o poder disciplinar é o poder de apurar infrações e aplicar sanções aos servidores públicos ou a pessoas ligadas com a administração pública por meio de contratos particulares, inclusive, certo? Então, poder disciplinar é o poder de disciplina, de disciplinar, de punir, perfeito? O dever que se atribui a todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição, rendimento funcional, corresponde a um dever de probidade. Olha só. Se atribui a todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional, corresponde ao dever de probidade. Aqui, por enquanto, está tudo ok, né? Mas eu gosto muito dessas questões de administrativo, dá uma olhada nas outras. Por quê? Questão de múltipla escolha, você tem que lembrar de um pequeno detalhe. Você sempre vai ter que procurar
a questão mais completa e a mais correta, certo? Então, ó, ele fala aqui, ó, o poder hierárquico da administração pública é aquele que permite à autoridade administrativa que puna as infrações funcionais. Não, aqui seria o disciplinar, ó. O poder discricionário é o que concede à administração pública a liberdade de escolha, de conveniência, oportunidade e conteúdo do ato administrativo. Esse também aqui, ó, tá ok. Poder vinculado é o conferido ao chefe do executivo para editar decretos e regulamentos. Não seria poder vinculado, seria poder regulamentar. Certo? Veja, essa letra B, a banca considerou errada essa parte final. E ela considerou como gabarito a letra D. Seria um dever de probidade, né? Não estaria errado, mas ela considerou a letra D. Foi outra questão complexa da banca, né? Porque o dever que se atribui a todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional corresponde ao dever de probidade. E é exatamente isso. É ser probo, ser correto. Probidade significa correto, probo, boa fé, ética, né? É outro tipo de questão que o cara fica. Só que essas questões, essa daqui mais especificamente, foi uma questão muito antiga da banca, né? Que eu encontrei poucas questões de direito administrativo dela, né? Mas eu acredito que ela já deve ter melhorado um pouquinho com relação a isso. Essa questão, se não me falha a memória, é de 2016, né? Analisa as informações a seguir. Não agir de modo temerário, a banca adora essa palavra, né? Prestar informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos são deveres do administrado perante a administração, sem prejuízo de outros previstos na administração pública, no ato normativo. Perfeito. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados um único requerimento. Perfeito. Exato. Salvo preceito legal e contrário. Exatamente. Ou seja, várias pessoas fizeram um pedido. Então, eu só pego só um daquele e pronto. Então, aqui as duas afirmativas estão corretas. Leia as afirmativas a seguir. É dever do cidadão perante a administração pública proceder com lealdade. Perfeito. A moralidade é um princípio da administração pública. Certo. Certo. A administração pública deve obedecer os princípios da legalidade e da finalidade. Perfeito. Perfeito. Apesar desse princípio da finalidade não estar previsto no caput do artigo 37 da nossa Constituição, ele está previsto nas leis extravagantes. Por exemplo, na lei do processo administrativo, né? a 97, 94 e 96, certo? Finalidade é o quê? Qual é o princípio da finalidade? Finalidade pública, interesse público. Então, aqui, todas estão corretas. Leia as afirmativas a seguir. O princípio da eficiência busca maximizar os gastos. Não, era minimizar, né? Minimizar os gastos das entidades públicas. Os atos administrativos, quando dotados de atributo da alta executoriedade, não podem ser objeto de controle judiciário. Não, errado. Tendo em vista que pode ser executado diretamente pela própria administração. Tá certo. Isso aqui tá certo, essa parte final. Mas está dizendo que não pode ser objeto de controle? Não, tá errado. O Poder Judiciário pode controlar, sim, os atos administrativos. Pode sim, né? Então aqui está errado. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a alta executoriedade. Então aqui está errado, errado. A ilicitude é um princípio. Não vou nem terminar de ler. Então aqui todas as nenhuma afirmativa está correta. Veja. Deixa eu ver aqui. Ver se eu lembro, se eu acho aqui. Não, aqui é para deixar. Não. E a borracha. Caneta, não. Não estou conseguindo colocar. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a tela em branco aqui para a gente. Aqui. Atualizar esse programa. Deixa eu ver se eu acho aqui a tela em branco. Cadê? Tela branca. Pronto. Olha aí. Veja. Eu tenho os atributos
dos atos administrativos. Eu memorizo utilizando a palavra PAT, certo? A palavra PAT. Ah, não, aqui vai estar dando erro aqui. Senão vai terminar. Mas vamos aqui conversar. Não está dando erro, não estou conseguindo abrir a tela em branco aqui, não. Então vamos lá. Olha só. Deixa eu aproveitar. Não, eu vou fazer aqui uma gambiarrazinha para abrir uma tela em branco. Eu não posso deixar de falar isso, não. Peraí. Eu ia conversar, mas eu gosto de anotar. Então, só colocar aqui mais uma. Achei. Cadê? Pronto. Deixa eu ver agora aqui. Pronto, agora sim. Vamos lá. Eu tenho aqui os atributos dos atos administrativos. Eu memorizo eles com a palavra PAT. É um mnemônico, né? O famoso mnemônico. Presunção de veracidade e de legalidade. Autoexecutoriedade. Tipicidade e imperatividade. Pronto. Presunção de veracidade. Presunção. Presume-se que o ato administrativo é verdadeiro. Ele nasceu verdadeiro. Por isso que essas presunções elas são relativas, porque cabe prova em contrário. Presunção de veracidade, o ato foi verdadeiro. Presunção de legalidade significa dizer que o ato foi feito de acordo com a lei. Fui multado. Só para você ter ideia. Eu fui multado. Aí lá na multa estava dizendo que eu estava estacionado a tal hora em tal lugar proibido. Parto do princípio que aquilo foi verdade, que eu estava estacionado no local proibido. Se eu conseguir provar que naquele horário eu não estava estacionado naquele local proibido, essa multa ela vai ter que cair, porque ela não foi verdade. Eu não estava naquele local, naquele momento. E legalidade significa dizer que foi feito de acordo com a lei. O agente de trânsito viu estacionar em local proibido, ele pegou o código de trânsito, olhou lá e disse, opa, estacionar em local proibido, multa de tanto a tanto. Essa parte de trânsito eu não sei nada, só sei dirigir, só a pulso, certo? Já a autoexecutoriedade é outra característica, né, dos atributos dos atos administrativos, que diz que eu não preciso da atuação do Poder Judiciário para poder executar os atos administrativos. É isso que ele fala. E não dizer que não pode ser objeto de controles do judiciário. Tipicidade significa dizer que todos os atos administrativos eles são previstos em lei, ou tem uma forma como eles são feitos. E a imperatividade significa dizer que os atos administrativos são imperativos, ou seja, eu não preciso da autorização do particular para executar o meu ato. São imperativos do poder de império, de quem manda. Só é tomar cuidado que enquanto a autoexecutoriedade é o poder, eu não preciso do poder judiciário, a imperatividade eu não preciso da autorização do particular. Sacou? Essa é a diferença. E o que é que as bancas fazem aí? Sai misturando tudo. Ela termina misturando tudo. Perfeito? Então ficar bem ligado nisso aí. Vamos lá, questão 6. Os agentes públicos devem atuar em conformidade com os princípios da motivação e da razoabilidade, certo? A administração pública deve anular seus próprios atos quando eivados de vícios de legalidade. Na realidade, né, seria vício de legalidade. Perfeito, né? Então aqui, super de boa.
É dever do auditor solicitar ao auditado qualquer vantagem que saiba da sua aplicação ilícita. Olha, solicitar vantagem. Opa, de jeito nenhum. Olha só. Eu tenho um princípio da nossa administração pública chamado princípio da autotutela, que diz que os atos administrativos eles podem ser anulados e eles podem ser revogados. Os atos administrativos eles serão anulados quando forem ilegais. E eles serão revogados quando se tornarem inconvenientes para a administração pública e inoportunos para a administração pública. Aquele ato administrativo não vale mais a pena a administração pública permanecer com ele vigente, com ele válido. Então, como ele foi feito lá no passado de maneira válida, de maneira correta, eu afasto ele da administração pública. Então, e esse afastamento é chamado de revogação. Perfeito? Então, eu anulo os atos ilegais e revogo os atos inconvenientes e inoportunos. Perfeito? E questão 7. O motivo é o elemento do ato administrativo que corresponde ao resultado que a administração deve alcançar com a prática, né? O motivo é sempre determinado de lei. Cuidado. Não. Motivo, ele é discricionário nos atos discricionários, certo? E o elemento do ato administrativo, o resultado seria o objeto. Não seria o motivo, seria o objeto. O objeto é o resultado que eu vou obter. Revogação é a forma de desfazer um ato administrativo válido e legítimo, mas que não é mais conveniente, olha só, útil e oportuno. Só pode ser realizado pela própria administração. Aí aqui, olha só que questão linda, exatamente aquilo que a gente acabou de ver. Competência é um elemento do ato administrativo que corresponde à situação de fato ou de direito que determina e autoriza a realização do ato administrativo. Aqui seria motivo. Possibilidade de os atos administrativos podem ser executados pela própria administração pública diretamente, independente da autorização dos poderes, decorre do atributo da tipicidade. Não. Aqui seria da auto-executoriedade. Seria da auto-executoriedade. Ato administrativo é a manifestação unilateral da administração pública, atuando sobre o regime de direito público. A caneta não quer voltar. Direito público. Não submetendo ao controle judicial. Tá errado, certo? Deixa eu aqui falar aqui, apagar aqui para aproveitar essa tela. E a gente vai falar agora sobre os elementos dos atos administrativos. A gente falou sobre os atributos, né? Agora vamos falar sobre os elementos dos atos administrativos. Com, fi, por, mob. O que é isso, professor? Com, fi, for, mob. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência é o agente competente para realizar aquele ato administrativo. Vamos lá. Sua nomeação no concurso de guarda municipal de Brejo da Madre de Deus. Vamos lá. Prefeito. É o agente competente. Só que ele pode delegar para o secretário de Segurança Pública do município, caso tenha. Então, ele é o agente competente, é o prefeito. Qual é a finalidade de sua nomeação? Atender o interesse público, atender a população, trazer mais segurança para a população. É a finalidade do ato administrativo. Qual vai ser a forma da sua nomeação? Vai ser escrita. Só que eu tenho várias formas, mas eu tenho atos, normalmente a maioria dos atos são escritos, é a regra. O prefeito vai chegar, ei, ó, vem cá, vamos trabalhar aqui na Guarda Municipal. Antigamente era assim, mas hoje não é não, hoje tem que ter concurso. Motivo. Motivo nada mais é do que as razões de fato e de direito que levam à prática da sua nomeação, que levaram ao ato administrativo de sua nomeação. Razões de fato e de direito, professor? Sim, olha só.
O prefeito, quando ele vai abrir as vagas, ele tem que motivar. Ele tem que dizer qual é o motivo, o porquê. Olha só que lindo, que ele está fazendo aquilo. Então ele vai explicar. Para melhorar a segurança, olha só as razões de fato. Para melhorar a segurança do nosso município, por conta que não temos, um exemplo, nossa guarda municipal, para proteger os bens públicos municipais. Ou seja, tudo isso são as razões de fato. O que é que vai dar sustentação a esse ato? E depois ele tem que trazer as razões de direito, que nada mais é do que aquela ideia. Eu, prefeito do município tal, de acordo com a lei, olha o direito, de acordo com a lei tal, crio a guarda municipal, eu nomeio fulano de tal como guarda municipal, entendeu? E o objeto vai ser o quê? A finalidade, vai ser o quê? O direito a ser criado. O que eu quero alcançar é o objeto. Aí você pode guardar como objetivo, o que eu quero alcançar. E o que seria isso, professor? Tornar você servidor público. É o objeto. A sua nomeação, o seu ato administrativo da sua nomeação, o resultado dele, o resultado é tornar você servidor público. É o objeto, é o direito que vai nascer. Certinho? Vamos agora bater aqui as questões de legislação extravagantes. Primeiro, vamos falar aqui sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. Ele fala assim, ó, com base no Estatuto da Pessoa Idosa, é certo afirmar que é a obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida, à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável em condições de dignidade. Aqui, né, tudo de boa. É a obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade e o respeito à dignidade como pessoa humana e sujeita aos direitos civis, políticos individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Perfeito. É dever unicamente do Estado. Não, e a família fica onde? Errado. Então aqui duas estão corretas. Analise as informações a seguir. A garantia de prioridade, segundo o Estatuto do Idoso, compreende atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população. Olha só, perfeito. A garantia de prioridade não compreende a prioridade no recebimento de restituição do imposto de renda. Errado. Compreende também. Os mais velhos recebem primeiro a restituição do imposto de renda. Então aqui está errado. Então apenas a afirmativa 1 que é verdadeira e a outra é falsa. De acordo com a lei de crimes hediondos, são considerados crimes hediondos. Aqui bem tranquilo, né? Ó, estupro é, lesão corporal não, estupro de vulnerável é, e homicídio só vai ser se for qualificado. E se for simples, só se for praticada em atividade de grupo de extermínio. O homicídio em si, ele não é hediondo. Então, só o 1 e o 3. Eu acredito que vai ser assim que a banca vai trazer as questões. Eu acredito que vai ser dessa forma. Perguntar o que é ou o que não é crimes hediondos. Como essa, aí, aqui eu tenho o que não cabe. A lei de crimes hediondos em relação aos crimes de que trata admite o quê? Fiança? Não. Liberdade provisória? Sim, cabe. Liberdade provisória. Graça não, indulto não e anistia não cabe. Questões bem tranquilas da banca. Conforme a Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869, a Lei de Crimes de Abuso de Autoridade, não há crime em divulgar de gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que pretenda produzir, expondo a intimidade da vida privada ou ferindo a honra à imagem do investigado ou do acusado. Aqui está o quê? Está errado, porque é crime. Isso é crime. De acordo com a Lei de Abuso de Autoridade, não há crime em antecipar. Já vou aqui, ó. Antecipar o responsável pelas investigações. Ou seja, eu já dizer que o cara é culpado. Estou antecipando. Então, aqui as duas são falsas. Bem tranquilo também as questões de abuso de autoridade da banca. Eu, analisando, achei bem tranquilo. Tendo por base a lei de abuso de autoridade, constranger preso ou detento, mediante violência ou grave ameaça, ou redução à sua capacidade de resistência, a exibir-se ou ter seu corpo exibido à curiosidade pública, configura crime cuja pena é de detenção de 1 a 4 anos e multa. Exatamente. Cuidado que se a banca colocar reclusão, já pode marcar errado, viu? Porque não existe crimes de reclusão, punidos com reclusão na lei de abuso de autoridade. Então aqui está correto. Com base na lei de abuso de autoridade, deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente
ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção, prisão e cuja pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Só existem essas duas penas a princípio, né? Que tem só outra que é de outro crime que surgiu agora. Então aqui também está correto. Então as duas estão verdadeiras. Letra A. Bem tranquilo, né? Vamos falar um pouquinho sobre Lei Maria da Penha também, questões bem tranquilas, sem muita dor de cabeça. Eu gostei muito da parte de legislação da banca. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. Perfeito. Aí, violência patrimonial entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos, ou recursos econômicos. Não configura uma das formas de violência contra a mulher. Configura sim. Então tá errado. Só a 1 que é verdadeira e a 2 ela é falsa. Medidas protetivas de urgência, MPU, são regulamentadas pela Lei Maria da Penha. Perfeito. E traduz juridicamente um mecanismo hábil para proteger a integridade física, psicológica, sexual, patrimonial da mulher em situação de violência doméstica ou de seus dependentes. Perfeito. As medidas protetivas. As medidas protetivas são impulsionadas pela leitura que as próprias mulheres fazem da situação de violência vivida, exatamente. De acordo com a situação que elas narrarem para o juiz vai determinar a medida protetiva. Embora a lei eleja o Ministério Público como polo legítimo para requerimento dessas medidas, é inquestionável que o depoimento das mulheres que dará os contornos sobre quais serão feito o pedido a ser apreciado pelo Poder Judiciário. Exatamente. Exatamente aqui as duas são verdadeiras. Achei bem tranquilo essas questões. Aí eu trago aqui duas questões de lei de drogas. O que eu percebi da banca, meus alunos, que ela termina não cobrando muito a parte dos crimes ali. Ela cobra muito a questão mais administrativa da lei, porque a lei de drogas tem aquele parte do sistema de política contra a droga, o SINARD, né? Então, muita atenção que ela cobra muito isso. Impressionante a quantidade de questões que tinha falando sobre isso. Eu trouxe duas aqui só para mostrar. Ó. O Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, o SISNAD, prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Certo? Aí, considera-se como droga as substâncias... Aqui tudo ok, né? Considera-se como droga, segundo a Lei 11.346, de 96, era para ser de 2006, olha aqui, né? 2006. As substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim como especificado em lei e relacionadas em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo, que seria o Ministério da Saúde, lá na Vigilância Sanitária, a portaria 344, que traz a lista do que é ou que não é drogas, certo? São proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, cultura, a colheita, a exploração de vegetais e de substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, não havendo hipótese alguma para autorização legal. Existe sim hipótese para autorização e uso legal da droga. Questões religiosas e científicas, existe na lei isso. Então, apenas duas afirmativas estão corretas. A integração das estratégias nacionais e internacionais de prevenção do uso indevido de drogas e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas são princípios do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Perfeito. O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas busca realizar a promoção da responsabilidade compartilhada entre o Estado e a sociedade, reconhecendo a importância da participação social na atividade desse sistema. Perfeito. Promover a articulação com os órgãos do Ministério Público e dos poderes legislativo e judiciário, visando a cooperação mútua nas atividades do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, é um dos princípios do sistema. Ele cobra muito, essa banca cobra muito essa parte dos princípios. Então, fique atento aí para não se perder e não perder questão. Consequentemente, todas estão corretas. Fechado? Então, assim fechamos aí nosso famoso linha de chegada, Guarda Municipal de Brejo da Madre de Deus. Eu desejo para você uma boa prova. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, dá um grito, chama a gente aí, que a gente está batendo aí junto nessa caminhada
Minha continência e respeito. Valeu, até a próxima.